A ansiedade de performance nas redes sociais pode estar te levando a ter menos qualidade de vida e menos qualidade nas tuas decisões de carreira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E além disso, aqui eu também falo muito de carreira e de bem-estar digital, porque hoje o digital tá no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. Por isso é tão importante que a gente aprenda a utilizar desses espaços das redes sociais ou do digital como um todo de uma maneira consciente, de uma maneira produtiva, saudável. Não produtiva de ter que fazer a qualquer custo, não produtiva de ter que estar sempre performando, porque isso sim significa alguma coisa. E o que eu percebo muitas vezes são muitos profissionais que acabam alimentando essa ansiedade de performance com as redes sociais, porque esperam sempre resultados rápidos dos movimentos que fazem, porque vivem se comparando com outras pessoas que às vezes estão em momentos completamente diferentes de vida e carreira. E num espaço onde a gente vê sempre a vida do outro, que na verdade é um recorte da vida do outro, é muito fácil se encaminhar para esse lugar de espectador comparação, onde eu me coloco sempre no lugar de espectador e nunca num lugar de protagonista, nunca num lugar de pensar a respeito da minha própria vida, a respeito da minha própria carreira e das decisões que eu tenho tomado, seja no online ou no offline. E isso reverbera na nossa saúde física e mental também, reverbera na nossa qualidade de vida, porque não existe, eu sempre dizia isso, e vocês, quem já assistiu outros vídeos meus aqui, deve ter visto já eu falar sobre isso, como quando eu trabalhava como recrutadora, eu sempre dizia que não existe divisão entre vida pessoal e vida profissional. E hoje o que não existe mais é a divisão. Então, eu uso ali as redes sociais para passar tempo. Então, eu fico ali 5, 7, 8 horas para passar tempo. Mas essas 7, 8 horas fazem parte da tua vida. Ignorar isso é ignorar o óbvio. Só que muitas pessoas preferem ignorar isso. Preferem ignorar os movimentos que fazem no digital, como, já que é um recorte, claro, as redes sociais são um recorte da nossa vida, mas a maneira como a gente usa elas, a maneira como a gente decide estar no digital e usar desse espaço, impacta sim na nossa vida. E eu não estou dizendo aqui que tu deve excluir as tuas redes sociais, eu não estou dizendo aqui também que tu deve sumir do digital. Não é isso. Eu acredito muito nesse espaço, eu acredito que existe um caminho onde a gente pode sim impulsionar a nossa carreira e a nossa vida usando desse espaço sem abrir mão da gente mesmo. Mas para isso a gente precisa desenvolver essa consciência, entender também como funciona essa ansiedade de performance. Tomada de consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Para isso acontecer, a gente não precisa ficar refém só de algoritmo. E é aqui que entra essa ansiedade de performance, porque esperar que todo movimento sempre terá um grande resultado gera essa ansiedade de performance. E muitas vezes nesse meio do caminho, essa ansiedade de performance ela é alimentada pela comparação. Então eu vejo alguém que está em um outro momento, que tem números diferentes, ou às vezes que até está num lugar diferente. E aí essa ansiedade de performance fica ainda mais acentuada. E isso torna difícil o processo de criação, porque a nossa criatividade vai minando. É difícil gerar movimento se eu estou sempre olhando para o que está faltando e não para o que está indo bem e não para o que está funcionando e não para o eu estou me orgulhando do que eu estou fazendo. Essa ansiedade de performance, ela não só te esgota, como pode ir minando até a tua vontade de estar nesse espaço, até os teus movimentos, as tuas decisões, seja no online ou no offline. Agora entrando nas características dela, né, pode até se desenvolver um estresse crônico, que muitas pessoas não param para perceber como impactam na vida delas. E eu já estive nessa situação dessa ansiedade de performance, também já acompanhei profissionais que se colocavam nesse lugar e alimentavam essa ansiedade muito por essa espera por resultados, por engajamento, aquela ideia de eu preciso ser interessante o tempo inteiro porque senão eu estou, sabe, como dizem assim no digital, deixando dinheiro na mesa. Eu estou abrindo espaço para o meu concorrente, mas
até que ponto, sabe? Porque se a gente for parar para pensar na nossa vida, nós não somos interessantes 100% do tempo. E é claro que nas redes sociais a gente quer mostrar o que é mais, né, que dá mais destaque. E quando param para fazer essa comparação, parece que outra pessoa sempre tem mais o que mostrar, que a outra pessoa sempre tem uma vida mais interessante, mas isso é uma ilusão que acaba, mais uma vez, alimentando essa ansiedade de performance. E a ansiedade de performance, ela pode se manifestar das seguintes maneiras: uma crítica excessiva, uma autocrítica excessiva, tá sempre julgando a si mesmo, então posta alguma coisa e fica julgando se aquilo realmente ficou bom, mas não num sentido de, o que eu posso melhorar, não, num sentido de, nossa, isso tá muito ruim. Por quê? Porque sempre se compara a alguém que está em um outro momento, a alguém que às vezes nem é do mesmo nicho, da mesma área. Procrastinação por medo do conteúdo, da decisão, do movimento não dar certo. Então eu evito o que muitas profissionais acabam fazendo também nesse movimento e por essa ansiedade de performance, é sempre ficarem olhando. Então eu consumo da minha concorrência, eu consumo como uma maneira de buscar referências, mas eu também procrastino os meus movimentos. Porque eu acho que eu estou buscando referência, mas na verdade eu estou só me comparando, eu estou só entendendo que, olha só, já falaram de tudo. E aí, quanto mais eu vou vendo disso, que bom, já está todo mundo falando, então eu não tenho o que falar. Essa comparação constante e o sentimento de nunca estar fazendo o suficiente. Esse é um sentimento muito forte para muitas profissionais aqui nesse espaço, porque foram alimentadas de ideias de que precisam performar o tempo todo, ou então, mesmo que não estejam performando, precisam demonstrar que estão, porque senão perderão sua autenticidade, perderão sua autoridade. Mas não é assim que funciona. Mais uma vez, tenta acompanhar aqui esse raciocínio comigo, tá? Pensa aqui comigo. Eu estou criando esse conteúdo aqui hoje e vou compartilhar no YouTube. Eu posso pegar alguns cortes e compartilhar em outras redes sociais, em outros formatos. Eu posso usar esse vídeo. Nesse vídeo, eu estou transmitindo uma ideia, um conhecimento em relação à ansiedade de performance. O meu objetivo com ele é ajudar profissionais a terem uma melhor relação com esse espaço. Certo? Certo. Esse vídeo ele também vai ter um impacto na construção da minha marca pessoal, da minha autoridade também, do que eu trago, do que eu falo. Isso não significa que na minha vida offline, eu não tenha os meus momentos de dúvida, de insegurança, os meus momentos, inclusive, de uma certa ansiedade de performance, alguns momentos em que eu vou tomar uma nova decisão e que isso vai me gerar ansiedade, porque é a vida acontecendo. E o que eu já percebi que acontece com muitos profissionais é essa comparação de achar que sempre precisa estar tudo bem, porque sempre precisa performar, sempre precisa estar num alto nível de entrega a todo momento, porque é isso que estão te dizendo. Porque estão te dizendo que se tu não aparece, se tu não está fazendo isso, se tu não está fazendo aquilo, você está perdendo espaço. E aí essa ansiedade, quanto mais a gente consome desse tipo de conteúdo, mais a gente vai alimentando. E eu entendo a importância da gente aparecer, da gente se posicionar, da gente se colocar, da gente dominar estratégias, tudo isso importa. Mas a gente não pode esquecer da nossa vida acontecendo, a gente não pode esquecer de se respeitar no processo. Porque se eu vivo abrindo mão de mim e de quem eu sou, o preço é muito alto nesse espaço. E há um caminho em que esse preço não precisa ser desse jeito. Vai nos exigir? Sem dúvidas. Tem dias que eu gravo mesmo sem estar afim? Sem dúvidas. Vai nos exigir foco, vai nos exigir esse processo de criatividade e de compreensão de como que a gente quer se colocar, de dominar estratégias. Tudo isso nos exige, é como um trabalho realmente, é como uma função dentro do nosso cargo. Vamos pensar, eu sou uma empreendedora, eu sou uma profissional autônoma, eu trabalho com atendimentos. E dentro desse meu trabalho, eu tenho um pilar, uma das minhas atribuições, que é compartilhar esses conhecimentos que eu tenho.
para que eu possa alcançar mais pessoas. Isso não significa que eu precise viver em prol disso. Esse é um pilar importante que vai precisar de dedicação, que vai precisar de atenção, que vai precisar sim desse esforço, desse tempo dedicado. Sim, até para que eu me torne boa nisso que eu faço, de levar, de compartilhar conhecimento. Mas eu não preciso performar o tempo todo, eu não preciso que os meus vídeos viralizem, todos os meus vídeos viralizem, que todos os meus posts viralizem, que tudo que eu faça tenha um grandíssimo impacto. Eu preciso me atentar a qual é o impacto que eu quero gerar e criar nesse processo a importância que eu dou para esse processo, compreender a importância que eu dou. Isso também vai me fortalecendo e me impulsionando a desenvolver essa mentalidade de longo prazo para esse processo. E dentro disso, né, quando a gente vai alimentando essa ansiedade de performance, como que ela impacta na nossa produção e também na nossa vida? Acaba travando para criar por medo do julgamento, que esse julgamento, na verdade, ele é muito mais interno do que qualquer outra coisa. A criação, ela vira uma obrigação e não uma expressão. Então, entenda aqui o que eu falei. Eu tenho dias em que eu não estou tão animada, em que eu não estou tão afim de gravar, mas eu sei que é importante, porque tem uma importância no todo para mim, para minha carreira, para o meu processo de criação, de expressão, e que eu posso não estar animada agora, mas eu não preciso seguir o meu humor, eu posso seguir o plano, eu tenho um plano para isso. Então, não é que é uma obrigação, mas eu tenho um bom motivo para isso. Consegue entender a diferença? Eu gosto do que eu faço, mesmo que às vezes eu, ai, sabe que droga, hoje eu não queria gravar. Mas eu sei que isso tem uma importância, porque tem um bom motivo para isso. O que acontece nessa ansiedade de performance é que o motivo também vai se perdendo. Ah, eu crio, né? Ah, eu posto ali alguns conteúdos. Ah, eu compartilho ali algumas coisas, um post, sabe? Troca consistência por comparação, então ao invés de se manter consistente no que quer, no que acredita, ocupa mais o seu tempo olhando para o que estão fazendo. Então não ocupa o seu tempo com a sua vida, com as suas decisões, com o que importa para si, mas sim em entender o que estão fazendo e o que está funcionando lá fora. Então também acaba abrindo mão de ideias que gosta muito ou que quer muito, por sempre achar que não são boas o suficiente ou que nunca estarão boas o suficiente, acha que sempre precisa aprimorar, sempre precisa melhorar para aí sim colocar no mundo e acaba nunca colocando no mundo. Um exemplo foi o CDA, que eu criei, o Carreira Digital Autêntica, um curso composto por aulas e exercícios que te ajudam a passar pelo processo de autoconhecimento, de construção de marca pessoal, de pensar em posicionamento, sem abrir mão de si mesma no processo, sem abrir mão da saúde mental. E eu acredito muito nas aulas, nas atividades. Eu realmente me dediquei para criar isso. Eu realmente coloquei toda a minha energia, o meu amor, a minha paixão pelo que eu gosto, pelo que eu falo nesse curso. Mas eu fiquei por muito tempo indo devagarinho com ele, sabe? Ai, acho que eu tenho que arrumar isso aqui, tenho que construir esse roteiro aqui. Não porque eu não acreditava nele, mas por esse medo de será que vai um dia ficar bom o suficiente para colocar no mundo? E é claro que estava bom o suficiente, porque ali continha tudo que eu acreditava. Sim, já tinha impactado algumas pessoas, eu já tinha usado daqueles materiais, então sim. E aí aqui a gente precisa lembrar de buscar evidências em relação ao que a gente é capaz de fazer, porque às vezes a gente cria essas ideias de que nunca é o suficiente, de que nunca seremos o suficientes, porque são ideias que fogem da realidade. Eu estou me comparando com uma realidade diferente, eu estou levando em conta o que nessa comparação. Então, esse processo de tomada de consciência é muito importante. Na prática, como que a gente pode começar a lidar com essa ansiedade de performance? Primeiro, a gente pode passar a compreender esses nossos pensamentos automáticos em relação ao nosso consumo e à nossa produção. Quais as ideias que eu venho alimentando em relação a isso? É trazer também mais sentido para o processo de criação. Então, eu quero criar conteúdo, qual o propósito por trás dos movimentos que eu quero fazer nesse espaço? Criar metas internas, metas que eu consiga realmente me direcionar e que eu possa colocar o foco no que realmente importa.
talvez vão ser, sei lá, me comprometer com ao menos 3 vídeos por semana, me comprometer com ao menos 3 publicações por semana. É pensar em tudo isso, é pensar no que vai te trazer para colocar o foco no que realmente importa, no sentido de diminuir essa comparação, diminuir esse consumo do que não importa para se movimentar em prol do que importa. E aí eu vou entendendo que ao cumprir essa meta, esse é um bom resultado, já é um resultado, porque eu estou comprometida com isso. Não estou colocando a meta de, por exemplo, X visualizações, de X comentários, mas sim do quanto eu estou comprometida a fazer. Então, eu estou comprometida a fazer 4 vídeos por semana. Ok. E ao cumprir isso, eu também vou reforçando a minha autoeficácia. Eu posso colocar também, é claro, se algo é importante para mim em relação ao faturamento. Então, eu quero pelo menos nesse mês fechar 2 clientes que venham das redes sociais. Então, é pensar nisso. E é pensar em como pode fazer isso acontecer. Muito conectado ao propósito também é a gente começar a dar valor ao que está além das métricas. Por exemplo, a DM que alguém te mandou, sabe aquela mensagem que alguém te mandou falando que o conteúdo impactou a vida dela? A DM que alguém te mandou reconhecendo o teu trabalho, trazer mais leveza para o processo também. Eu posso errar, eu posso rir, eu posso aprender com o meu erro e fazer melhor da próxima vez. E claro, como parte da estratégia, é cuidar da nossa saúde mental, porque a nossa mente é a nossa melhor ferramenta. Melhor. Sem uma mente saudável, não há como se manter no longo prazo. Então não esqueça disso no processo. Não esqueça de cuidar de si, de olhar para as tuas emoções e perceber como elas estão impactando em todos os movimentos que tu tem feito, seja no online ou no offline. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido aí. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram para que tu possa me acompanhar lá e também o link para se aplicar na consultoria, caso seja do teu interesse se desenvolver comigo.